Fala galera do CEDERJ, aqui é seu amigo Marcos Lisander, trazendo para vocês a disciplina Programação de Aplicação Web AD1 do primeiro semestre de 2019. Tá? Para que esse vídeo não ficasse muito extenso, eu preferi dividir ele em 3 pedaços, que essa AD são 3 questões, então em cada parte, cada vídeo nós vamos tratar uma questão dessa. Então esse vídeo aqui nós vamos tratar a primeira questão. Suponha que a empresa que você trabalha foi contratada para desenvolver um sistema de controle de estoque e vendas para um supermercado em PHP. As questões dessa AD solicitam que você desenvolva ou analise parte do código desse sistema. Beleza. Então a questão 1, vamos lá. Vamos entender. Suponha que você tenha sido encarregado de escrever uma função que calcule para cada cliente quanto foi o seu gasto total no mês. A função recebe como parâmetro a lista de compras realizadas no mês por todos os clientes do supermercado. Essa lista é representada por 2 parâmetros. Um vetor com os identificadores, ou seja, os códigos dos clientes. Cada cliente tem um identificador numérico único que realizaram cada compra e outro com os valores de cada compra. Assim, para obter os dados da 1ª compra, a função deve consultar a 1ª posição do primeiro vetor para descobrir o cliente que fez a compra e a 1ª posição do segundo vetor para descobrir o valor da compra. Nessas condições, a função deve retornar um novo vetor indexado pelo identificador dos clientes para que cada posição contenha a soma de todas as compras realizadas por aquele cliente no mês. Escreva essa função em PHP. Então vamos lá. Eu já abri aqui um Sublime para a gente poder brincar, tá? E vamos lá. Primeiro vamos entender essa questão, tá? Você vai escrever uma função, tá? Vamos começar aqui com a tagzinha do PHP, né? Tá? Você vai escrever uma função. Essa função ela vai receber 2 arrays, 2 vetores, ok? E esses 2 vetores eles vão ser do mesmo tamanho, tá? Como é que você sabe isso? Pelo que ele falou aqui, ó, para obter os dados da 1ª compra, a função deve consultar a 1ª posição do primeiro vetor para descobrir o cliente que fez a compra e a 1ª posição do segundo vetor para descobrir o valor da compra. Então, ou seja, você vai ter, deixa eu puxar aqui para você entender, você vai ter 2 vetores, tá? Vamos supor que esse aqui seja o vetor de códigos de cliente e esse aqui o vetor de valores. E você vai ter que produzir um terceiro vetor. A sua função vai ter que produzir um terceiro vetor, tá? Então vamos supor que o mercado abriu e o primeiro cliente que veio foi o cliente de código número 36. O cliente de código número 36 foi lá e gastou R$10, tá? Aí depois o cliente de número 55 foi lá e gastou R$15, tá? Aí depois o cliente de número 77 foi lá e gastou R$20. Tá? Então você vê que para cada compra você vai ter um código de cliente e um valor. Por isso que esses 2 vetores vão ser iguais. Tá? Digamos que o cliente 36 voltou ao mercado, tá? E comprou mais R$20. Tá? Então é assim que vai ser feito. Os códigos dos clientes podem se repetir. Isso que significa que aquele cliente fez mais de uma compra. Tá? E esse vetor aqui, tá? Ele vai ter que ter, tá, na posição 36 dele, que é a posição, por isso que o vetor ele diz que o vetor é indexado pelo identificador, ou seja, o índice do vetor deve ser o identificador do cliente, ok? Tá? Então, ou seja, na posição 36, aqui vai ter que ter o valor, que nesse caso aqui, ó, 10 mais 20, 30. Tá? Na posição 55, ele vai ter a 15 e na posição 77 ele vai ter 20, tá? Seria alguma coisa mais ou menos desse tipo. Em PHP você pode ter um vetor com 3 posições e o índice ser qualquer coisa, não precisa nem ser número, poderia ser um nome aqui, tá? Não tem menor problema, tá? Então eu posso criar um vetor assim, desse jeitinho sem problema nenhum, tá? Então como é que eu vou fazer? Vamos começar a trabalhar aqui em cima. Nós vamos fazer uma função, tá? Então é uma function que eu vou chamar de soma cliente, tá?
E o que essa função soma cliente vai receber? Ela vai receber dois parâmetros, né? Um parâmetro eu vou chamar de vetor clientes, que é o vetor que tem os códigos dos clientes, certo? E na outra posição, ele vai ter um vetor que são o vetor dos valores, o vetor do valor das compras, né? E eu vou chamar de vetor valores, para ficar bem explicitado o que é, tá? Então, o que essa função vai fazer? Vamos fazer passo a passo. A primeira coisa que eu vou fazer é criar o array que eu vou retornar vazio, tá? Eu vou criar esse array, ó, soma compras, vou chamar ele de soma compras, tá? E vou criar ele como um array vazio, tá ok? Tá? Dessa forma eu criei o soma compras, é um array, mas por enquanto ele está vazio, daquele jeitinho que eu comecei lá a explicação, um array vazio, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou percorrer cada posição do vetor de clientes, tá? E vou procurar se esse índice do código do cliente já existe nesse vetor, tá? Se ele não existir, eu incluo ele com esse valor. Se ele já existir, significa que esse cliente já foi passado para dentro dele, então já tem um valor lá, tá? Então eu vou só adicionar esse valor a essa chave do vetor, tá? Então vamos colocar na prática. A primeira coisa que eu vou fazer, tá, é chamar uma maxVet e vou atribuir a ela o count, ou seja, o contador, tá, do vetor cliente. Para que isso? Para que isso? Porque eu vou usar ele aqui na estrutura do for, tá? Então eu tenho um for, onde eu tenho uma variável i que começa com 0, e esse i vai ser menor do que o maxVet, tá? E o i++. Eu poderia ter pego esse camarada aqui, ó, e colocado aqui dentro, sem utilizar essa variável? Poderia. E por que eu não o fiz? Tá? Porque eu acho uma boa prática de programação você tentar evitar determinadas situações. Se eu pego esse count aqui e colocar aqui dentro, tá? A cada vez que esse for rodando, ele vai ter que rodar essa função count para descobrir o tamanho do vetor. Esse tamanho do vetor ele é fixo uma vez que eu passei o vetor aqui. Então não faz o menor sentido eu rodar aqui 1000 vezes e executar 1000 vezes a função count se o valor vai ser o mesmo, tá? Então esse jeito de trabalhar é mais eficiente do que se eu pegasse esse count aqui e colocasse aqui dentro. Para essa função aqui, para ela rodar, ela vai rodar em cima de, sei lá, 15, 20 clientes. Isso não vai fazer a menor diferença, tá? Mas é uma boa prática, por quê? Porque você, quando faz um for, você pode estar rodando dele em cima de uma base de dados com 500 mil clientes. E aí faria a maior diferença você rodar 500 mil vezes o count aqui dentro, ou apenas uma única vez armazenando numa variável e utilizando essa variável, uma vez que esse valor é fixo, tá? Passado um vetor, ele tem x, e o for não vai mudar essa quantidade, tá ok? Então eu fiz aqui o for, e dentro desse for o que eu vou fazer, tá? Eu vou utilizar um if, tá? E o que eu vou fazer nesse if? Eu vou usar a função do PHP chamado array que exists. O que essa função faz? Ela procura por essa chave, tá, nesse array, retornando true se essa chave existe nesse array e retornando false se essa chave não existe. Então, qual é a chave que eu vou procurar? Eu vou procurar vetor clientes na posição i, que na verdade é o código do cliente, tá? Em que array? No array de soma compras, ok? Então, no array soma compras, eu procuro se existe esse código de cliente, tá? Se existir, eu faço uma coisa. Se não existir, eu faço outra coisa, tá? Então, se existir esse código nesse vetor, significa que em algum momento desse for aqui, eu já passei por ele. Então, existe alguma coisa, algum valor de alguma compra anterior desse cara, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, o soma compras na posição do vetor, na posição do código de cliente, tá? Usando o índice do código de cliente, e vou apenas
adicionar ou acumular o valor que está da compra naquela posição I, tá? Tá, e se não existir? Se não existir, é praticamente a mesma coisa, tá? Só que ao invés de acumular, como eu não tenho nada, eu só atribuo, tá? Então eu atribuo a essa posição que não existe, então ela vai ser criada nesse momento desse vetor, a primeira compra daquele cliente, tá ok? Isso vai rodar, tá, durante todo o for. Se acha, acumula. Se não acha, cria o índice com o código do cliente e atribui o valor da compra dele. E isso vai rodar durante todo o tamanho do vetor, tá? Uma vez terminado o for, quer dizer que eu já percorri todo o vetor de cliente e todo o vetor de valores. Eu apenas dou um return para retornar o soma compras. Olha que beleza. Então, o que eu fiz aqui? Criei o vetor que eu vou retornar vazio, tá? Percorri o meu vetor de cliente, verificando se cada código de cliente já existe a chave no soma compras. Se existe, é porque já tem alguma compra, eu só acumulo o valor da compra. Se não existe, eu crio essa chave, que aí numa próxima vez ela já vai existir, e atribuo o valor da compra, tá bom? No final eu retornei a AD. O que a AD pede são apenas essas poucas linhas aqui, ó, que deram 13 linhas de código, tá? Eu vou fazer alguns testes aqui, que na verdade só vão mostrar ele funcionando. Na verdade não faz parte da resposta da AD, tá ok? Então vamos lá, vou criar um array aqui, ó, chamado array cli, de array de clientes, tá? Vou criar um array val, seria o de valores, tá? E vou criar um array, ou um resultado que vai receber o soma compras, passando esse array cli e passando esse array val, tá ok? E aí depois eu vou pegar e vou dar um print r nessa variável resultado aqui, para a gente ver o que está nesse array, tá? Para a gente constatar que está funcionando. Então no primeiro array eu vou criar um array onde eu vou passar o cliente 100, vou passar o cliente 325, vou passar o cliente 36, vou passar o cliente 22, eu vou passar o cliente 1477, e vou passar o cliente 100 de novo, e vou passar o cliente 36 de novo, tá? Só para fazer um testezinho, tá bom? E aí aqui no array val eu vou passar os valores dessas compras, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, para ficar fácil de a gente visualizar, tá? O cliente 100 gastou R$50, tá? E eu vou botar assim para ficar bem fácilzinho de ver quem é quem nessa brincadeira, tá? E o 325 gastou R$110, o 36 gastou R$35, o 22 gastou 20, o 1477 gastou R$15 só, o R$100 de novo, dessa vez ele gastou 70, então ele gastou um total de R$120, certo? E o 36 ele gastou 15, e que vai fazer um total de R$50, 35 com 15. Vamos ver se está dando certo? Vou salvar, tá? Vou chamar aqui o meu navegador, meu Chrome, localhost barra, onde é que está o arquivo? ad1pau, questão 1.php. Opa, teve um errinho aqui, tá? Undefined function, soma compras, linha 17. Deixa eu ver o que eu esqueci aqui. O que eu esqueci? Eu chamei de soma clientes, né? Depois chamei de soma compras. Então é soma clientes. Não existe realmente essa compra. Então vamos ver aqui de novo. Questão 1.
tá ali, ó, tá? Ele criou um array, na chave 100 tem o valor de R$120, tá? Na chave 100, que é a chave do código do cliente 100, eu tenho 50 com 70, ok? R$120, tá? Na chave 325 eu tenho 110. O cliente 325 só fez a compra 110, tá ok? Tá? Aí na chave 36 vai ter 35, na chave 36 vai ter 50. Por que 50? Porque eu tenho 35 aqui e tenho 15 aqui. Ele somou os dois, deu 50. Tá? No 22 tem 20, 22 tem 20 e no 1437 tem 15. No 1437 tem 15, ok? Tá? Ah, mas e fica assim bagunçado? Olha só. Dizer que o vetor está indexado pelo identificador não quer dizer que ele está em ordem, quer dizer que o índice do vetor é o identificador. Mas se você quiser deixar em ordem, também pode ser feito. Basta antes de você retornar aqui o vetor, você pode dar um K-sort de soma compras. Tá? E aí ele vai ordenar o vetor. Tá? Aí ele ordenou. Agora eu estou com o 22 na frente, o 36 depois, o 100 depois, o 325 e o 1477. Tá? Bastaria usar essa funçãozinha K-sort, que ia ordenar o vetor pelas keys, pelas chaves, ok? K-sort, ele ordena pelas chaves. Tá? Mas isso aqui não é pedido, foi apenas um plus, tá bom? É isso aí, galera, essa foi a resolução da primeira questão, tá? E nos vemos daqui a pouco com a resolução da segunda questão dessa AD. Um abração, tchau, tchau.